Hegel. Deus é igual ao cosmos, né? Deus e mundo é uma coisa só, ele é panteísta, o Hegel. Daí na esquerda hegeliana temos o Karl Marx, que pega aquela concepção de Ludwig Andreas Feuerbach, segundo o qual Deus é a hipostatização dos ideais humanos, né? Mas o Marx vai ainda mais longe, ele vai dizer que a religião é o ópio do povo. Nós temos também o positivismo de Augusto Comte, ele substitui o culto a Deus pelo culto à humanidade, a humanidade passa a ser a grande deusa, né? Aí vem o Lutero. O Lutero fala que a razão é meretriz do diabo. E o curioso de tudo isso é que os maiores filósofos alemães e os grandes teólogos alemães são de verve luterana, entende? Então, eu sou um admirador muito grande de Lutero, li diversas obras de Lutero, acho que de vez em quando o Lutero escorrega com a pena dele e acaba escrevendo o que não deve, mas em linhas gerais eu admiro muito esse homem, esse personagem histórico, e penso que ele deu uma grande contribuição para a humanidade. Mariano, se tu quiser falar alguma coisa do Lutero, fica à vontade, meu amigo. Eu gostaria de falar, claro, sobre os místicos protestantes influenciados pela teologia protestante de Lutero, como protestante no geral, né? Eu gostaria de falar de um alemão chamado Jacob Boehme. O Jacob Boehme era um místico, ele teve experiências místicas e epifania já na adolescência, na juventude. Tanto é que escreveu uma obra sobre a origem do universo, sobre a questão do verbo. Ele tinha toda uma teoria, uma doutrina cabalística, né, mística, de números, mística de origem influenciada por neoplatonismo, por gnose, né, gnosticismo. Então o Boehme era muito interessante, acho que ele surgiu dessa teologia protestante e surgiu já com o misticismo, né, uma compreensão de Deus, já de experiência de Deus, não só de estudo, de doutrina, de razão, mas também de sentimento, esse sentimento interior, esse caminho interior, pela intuição e pela experiência mística, essa visão de Deus, né, essa teofania, presença de Deus ou de algum anjo, alguma coisa que vem comunicar Deus através para o crente, né. Além de Jacob Boehme, eu gostaria de falar de Saint Martin, que também era um francês. Ele fundou uma doutrina chamada martinismo, que também é uma mística filosófica. Então ela une o cristianismo e a filosofia mais uma vez, já como consequência dessa teologia protestante e com grande liberdade, né? Tanto é que ele faz uma doutrina dos números muito influenciada por Pitágoras, né? Pitágoras, que é a origem da filosofia, né? Da palavra filosofia, o primeiro a se autoproclamar filósofo. Então a questão do Saint Martin e estudo de anjos, estudo do verbo, a questão da redenção, o pecado original, todas essas questões são discutidas por Saint Martin e numa concepção profunda, muito mais mística, influenciada muito pela Cabala, né? Outro teólogo interessante, o filósofo, é Pico della Mirandola, um italiano, e ele tem uma doutrina também de Cabala cristã. Muita gente gosta de Cabala, conhece a Cabala como teoria mística judaica, mas existe uma Cabala cristã também. E é muito por esse autor aí, Pico della Mirandola, como Martino Fitino, né? Tem outros autores italianos também nessa doutrina. Eu acho muito interessante e complementa muito um protestantismo já influenciado por paganismo e por doutrinas ocultas antigas, né? E místicas. Então a teologia e a filosofia, ela ainda conversa com outras doutrinas pagãs. E dá para se fundar uma síntese assim, em Jesus e na paz e em doutrinas superiores, mesmo conciliando essas diferenças. Então, Clérison, pode continuar a tua parte histórica, depois falaremos dos atuais teólogos. Bom, Mariano, eu gostaria de falar também do Friedrich Wilhelm Nietzsche, que ele no Anticristo diz que Deus está morto, né? Ele que era filho e neto de pastores luteranos. E não dá para deixar de mencionar também, embora não seja filósofo, o grande biólogo Charles Darwin, né? Porque ele coloca o evolucionismo no lugar do criacionismo, né? Então, o homem não é exatamente imago Dei agora o homem é um super macaco, né? Um ser extremamente evoluído. E um grande autor francês, o Teilhard de Chardin, ele harmoniza ciência, teologia e filosofia com a obra O Fenômeno Humano, onde ele mostra que a evolução não apenas não é incompatível com o cristianismo, mas ainda de que a evolução foi querida por Deus. Aí teríamos que falar também do existencialismo, né? Porque para Sartre
Sartre estava lá no campo de concentração na Segunda Guerra Mundial, uma menina judia pendurada numa corda, e aí alguém pergunta lá no campo de concentração: meu Deus, onde está Deus agora? Aí Sartre responde: Deus está pendurado naquela corda, apontando para aquela menina judia enforcada. Então, o Sartre, ele faz uma grande negação da ideia de sistema, né? Ele está preocupado com os aspectos existenciais da vida humana, do cotidiano. Mas também houve o cristianismo cristão. O existencialismo não precisa ser necessariamente ateu. Aí, Pascal, que tu já citasse, né, Mariano? O próprio dinamarquês Søren Kierkegaard. Aí o alemão Martin Heidegger, que também é luterano e esse, por acaso, ainda foi nazista, né? É aquilo que denigre a biografia de Heidegger. Aí temos autores como Rudolf Bultmann. Ele ocupa-se com o Cristo pré-evangélico, o Cristo da igreja primitiva antes da redação neotestamentária, né? Ou seja, os evangelhos demorou alguns anos para que os evangelhos fossem redigidos, mas a igreja primitiva ela vivia uma perspectiva de Cristo antes da redação dos evangelhos. E é com esse Cristo que Rudolf Bultmann está preocupado. Aí tem Paul Tillich, fala do confronto entre cidade e campo, né? Ele cria uma teologia existencialista, está preocupado com os aspectos existenciais da vida e diz que quem pode resolver esses paradoxos, essas contradições, é o cristianismo, um cristianismo não sistemático, mas experiencial, né? Aí tem o Dietrich Bonhoeffer, faz a distinção entre arrependimento e conversão e aceitação dos aspectos metafísicos da fé. Então uma coisa é eu aceitar a mensagem cristã no meu coração, outra coisa bem diferente é a teologia cristã. Aí nós vamos ter a escola da morte de Deus, né? Deixar bem claro aqui, pessoal, que essa escola da morte de Deus é um grupo de teólogos que pega essa linha aqui, não tem nada a ver com a morte de Deus lá de Nietzsche. Então eles discutem a questão, é a seguinte: mataram a Jesus e Jesus era Deus. Então Deus morreu. Aí temos também o Wittgenstein, né? A filosofia deixa de ser a grande resolvedora dos mais intrincados problemas do universo para ser uma atividade analítica da linguagem, né? Então, aí temos também o Rudolf Otto. Ele fala que os teólogos se ocupam de doutrinas, de dogmas, de argumentos, mas o fator decisivo da religião é o santo, né? Ele até tem uma obra chamada Das Heiliger. E tem o Martin Buber, que fala do eu-tu, assim como no plano horizontal temos o relacionamento eu-tu, esse eu-tu pode ser o relacionamento da minha pessoa com a pessoa de Cristo. Tem o Cornelius von Til, a abordagem tradicional, né? Ele fala que a abordagem tradicional é a relação de homem e Deus, mas a abordagem correta é de Deus-homem. Então a gente parte de Deus para chegar ao homem. Aí tem também o Karl Barth, que diz que a Bíblia não é um conjunto de manuscritos velhos, né? É o testemunho emocionante da relação entre Deus e o homem. É como se só existisse o sobrenatural e desaparecessem todos os elementos factuais. E finalmente o Franz Schaeffer fala que a natureza devora a graça, né? Um conflito entre o natural e o sobrenatural. Eu agradeço ao presidente da Rádio Liberdade pelo espaço que ele sempre tem nos concedido, o senhor Valmir Forteschi, e deixo contigo, Mariano, as palavras finais. Bom, Clércio, eu gostaria ainda de falar de um autor brasileiro, teólogo e filósofo chamado Leonardo Boff. Leonardo Boff, ele fala muito sobre o cristianismo, sobre uma dimensão de libertação, né? Porque antes do cristianismo católico, o papal era muito de escravidão, muito de dominação e de poder hierárquico, né? Principalmente. E Leonardo Boff, ele fala que a diferença entre fé e religião. Fé é a experiência do mistério, enquanto religião não é a experiência, mas é outra questão. Ela é a questão é mais regional, a religião ela não é ampla, não é universalizante. E Cleverson, vamos terminando o programa, eu agradeço também ao Forteschi pelo espaço, e agradeço ao querido ouvinte pelo tempo, né, que tem a reflexão, e esse programa único sobre filosofia é liberdade, um programa pioneiro no Brasil, né, e agradeço a todos, agradeço principalmente a você, Cleverson, por esse espaço. Você ouviu o programa Filosofia é Liberdade. Apresentação, Cleverson Minikoski. Até o próximo programa.